Olá a todos, eu sou Ashley Banfield e este é o Drop Dead Serious. Bem-vindos ao Hopetown Inn and Marina, onde estou em Elbow Key, nas Bahamas. Se você conhece essa área, sabe que é um paraíso, mas já teve problemas lá. E deixa eu te contar, talvez seja melhor dizer que o paraíso foi perdido, porque estamos no quarto dia da nossa investigação aqui nas Ilhas Abaco, você sabe, nas ilhas ao norte de Nassau, ao norte de Nova Providência. E está sendo difícil conseguir informações aqui. É difícil conseguir informações da Polícia Real das Bahamas. E é difícil conseguir informações dos moradores locais porque nem todo mundo, sabe, confia na mídia. E nem todo mundo quer falar também. Descobrimos algumas coisas que precisamos contar hoje. Em particular, agora temos a última foto conhecida até o momento de Lynette Hooker com vida. E ela foi tirada apenas alguns minutos antes de Lynette e seu marido, Brian Hooker, saírem do resort onde estavam passando um tempo, tomando alguns drinks no final da tarde de 4 de abril, um sábado à noite. Há tanta informação nessa fotografia, especialmente o horário registrado, as roupas que estavam usando, a linguagem corporal, o que eles estavam fazendo. Mas eu vou além da foto e vou conversar com a bartender que serviu os últimos drinks para eles. Ele tem algumas coisas para dizer e também vai esclarecer vários fatos, porque olha, os boatos se espalham por aqui e o funcionário que me contou quais eram as bebidas deles não foi muito preciso, mas a bartender vai esclarecer isso. Mas voltando à foto agora. Esta é a área da piscina que Brian e Lynette Hooker vieram visitar por volta das 4:30 da tarde no sábado, dia 4 de abril. Como você já sabe, eles lançaram âncora no iate deles, Soulmate. E posso só parar um instante para comentar como é triste que o iate desse casal se chamasse Soulmate. Soulmate? Porque é uma investigação neste momento, então ele ainda é considerado suspeito. Ah, e isso é das autoridades aqui nas Bahamas. A investigação ainda está em andamento, certo? E pensar que é possível que sua alma gêmea possa fazer o que, você sabe, em um certo momento Brian foi acusado de ter feito quando estava sob suspeita e detido. Ele não foi acusado de nada. Ele está de volta aos Estados Unidos. Na verdade, ele está em Sacramento. Vou falar sobre isso em um minuto, mas voltando à fotografia. Então, Lynette está usando um maiô preto, você pode ver se der um zoom, e uma saída de praia verde. Eu confirmei isso com a filha da Lynette e com o namorado da filha da Lynette, Stephen. Ambos dizem que são o Brian e a Lynette. Dá para notar pela tatuagem do SMC no ombro esquerdo dele. Essa é definitivamente a Lynette. Já vimos essa saída de praia ou algo parecido em vários vídeos e nas redes sociais deles, então ela está usando a saída de praia. E o que é tão significativo sobre isso é que o Brian nunca mencionou a saída de praia quando estava conversando com as autoridades. Ao falar com o Corpo de Bombeiros e Resgate, ele apenas disse que ela usava um maiô preto de 2 peças, não biquíni. A filha da Lynette, Carly, me disse que era mais como um maiô preto de 2 peças que, sabe, parece um maiô inteiro, mas na verdade são 2 peças. Foi só isso que o Brian disse. O Brian disse que era um maiô preto de 2 peças, mas ele não disse que ela estava usando uma saída de praia verde por cima. E agora, pela foto, dá para ver claramente que ela está usando outra coisa que ele não mencionou para a polícia. Além disso, né, o carimbo de data e hora na fotografia, e eu preciso te contar como consegui essa foto. Primeiramente, já tinha ouvido falar da fotografia e muitos aqui comentam, inclusive há um barco logo atrás. Na verdade, está bem ali, deixa eu virar assim. Está vendo o casco azul ali? O casco azul daquele barco. O pessoal daquele barco tinha me contado sobre a fotografia, mas eles não quiseram me dar o nome do cara que tinha a fotografia. É tipo um sigilo máximo, mas enfim, eu investiguei bastante. E ontem à noite, bem tarde, eu consegui essa fotografia com um pescador local chamado Joe. Aliás, o peixe que ele segura é um wahoo. Ele passa muito tempo no mar e todos o conhecem. Está aqui há muito tempo e agora é um americano que mora aqui. E o Joe estava tirando uma foto para a mãe dele. A mãe dele enviou uma mensagem e ele saiu porque a noite estava linda. Tirou 2 fotos da piscina, das ondas e do vento e enviou para a mãe. Uma delas aparece mais nítida quando você foca no Brian e dá para ver melhor a tatuagem dele. Mas só no dia seguinte que o Joe percebeu, espera aí, acho que tem uma foto deles. E o horário marcado é 18h34.
18H34. Sabemos que Brian e Lynette ainda estão na piscina. E o barman também confirma isso. Me disse que serviu a última bebida para eles entre 6 e 6h30. Existe um vídeo de vigilância e a Força Policial Real das Bahamas está sendo muito rigorosa e reservada. Eles não estão permitindo que o gerente geral do Abaco Inn o divulgue. Nem mesmo para a Carly, sabe, a filha da Lynette. É muito triste, pois passamos bastante tempo com a Carly e o namorado Steve. Eles finalmente chegaram em Elbow Key e voltamos juntos. Vou te mostrar isso em breve. Voltamos com eles ao Abaco Inn, onde a mãe dela foi vista pela última vez. Conversei com eles e ouvi o que acharam após conhecerem o lugar. Mas só me surpreendeu que o gerente geral não entregou o vídeo, só deixou eles olharem. Ele deixou eles olharem o vídeo, mas não quis dar uma cópia para eles. E quando eles olharam o vídeo, também comentaram sobre o carimbo de data e hora no momento em que Brian e Lynette estão saindo do Abaco Inn. E eles se lembram que era por volta das 6h38, algo assim, o que basicamente significa que essa foto tirada às 6h34 foi apenas alguns minutos antes de eles finalmente saírem. Mas também é estranho porque não parece bater com a história que Brian contou para a maioria das pessoas, de que ele saiu por volta das 7, 7h30, porque isso foi bem antes das 7. Isso acrescentaria mais ou menos 1 hora a toda a história de quando o barco virou e quanto tempo levou para ele chegar flutuando até Marsh Harbor. Até agora foram cerca de 8h30, 9 horas. Bem, agora seriam 9h30, 10 horas ou até mais, e também em plena luz do dia. Agora são 6h35 e eu quase tenho que fazer isso porque o sol está bem nos meus olhos. Ok, ele já está se pondo. E na verdade o sol só se põe lá pelas 7h30, mas aí ainda fica aquele clarão do entardecer. Só escurece mesmo às 8. Então, uau, vamos dizer que ele saiu por volta das 6h45. Isso dá 1h15 de luz do dia. E o bote não leva 1h15 para fazer o trajeto. Ele leva só uns 10, 15 minutos do Abaco Inn até, sabe, até a ancoragem onde eles estavam, logo fora do White Sound Channel, certo? De qualquer forma, é só mais um dado nessa história estranha que Brian contou e que não combina com outras coisas que ele disse a outras pessoas. Então, 6h34 é o horário marcado na foto do Joe. E obrigada, Joe. E obrigada à sua mãe. Eu agradeço o fato de você ter tirado a foto para sua mãe e de ter compartilhado comigo. Eu realmente agradeço. A outra coisa que eu queria te contar é que quando chegamos em Abaco pela primeira vez, nossa, quantos dias atrás? Acho que faz uns 3 ou 4 dias, já estou perdendo a conta. Funcionários disseram que pediram só 2 rodadas de Bacardi Light com refrigerante. Eles só pediram 2 rodadas e tomaram Bacardi Light, mas não com água com gás. É Coca-Cola. E olha, os detalhes são insignificantes para a investigação, mas só os fatos são importantes. Então, e o motivo pelo qual eu sei que é um Bacardi Light com Coca-Cola e limão, também conhecido como Cuba Libre, o próprio barman me contou. Só consegui falar com ele porque estava de folga nas últimas noites. E eu consegui falar diretamente com ele sobre tudo o que ele viu com esse casal. Eles chamaram a atenção? Não, na verdade não. E alguém percebeu algo estranho? Tipo, eles estavam bravos, ele estava bravo, ele parecia frustrado ou irritado? Alguma coisa chamou a atenção? E eu estou te dizendo basicamente não. Ken Sweeting é o bartender. Esta é minha conversa com ele no Abaco Inn. Me fale sobre o dia em que aquele casal entrou aqui. O que você viu? Ok, então sábado à tarde, acho que por volta das 4h30 mais ou menos. O cavalheiro foi ao bar, enquanto a esposa seguiu para a piscina. Então eu realmente não cheguei a vê-la nem a falar com ela. Só vi ela passando algo assim, era uma tarde movimentada. O cavalheiro chegou, pediu 2 rum com Coca-Cola, Cuba Libres. Rum com coca ou rum com refrigerante? Rum com Coca. Ok, a gente tinha ouvido originalmente rum com refrigerante. Obrigada por esclarecer isso. Então, 2 Cuba Libres. 2 Cuba Libres. Eu coloco rum branco, Coca-Cola, limão. Dei 2 para eles. Ele levou eles até a piscina. Voltou cerca de 1 hora e pouco depois. Pegou mais 2 do outro lado do bar, porque dessa vez ele veio da área da piscina, em vez de vir por aqui.
deu a eles a segunda rodada dele, basicamente de 2 bebidas, e ele voltou para a piscina. E foi isso. Eu só servi 4 bebidas para eles. Ele queria conversar com você? Só quando eu anotei o pedido dele. Na segunda vez ele agradeceu por atendê-lo rápido, pois estavam ocupados. Tínhamos quase 200 pessoas lá naquela noite, mais ou menos. Na segunda vez que ele veio, ele estava sem camisa, certo? Não, senhor. Na primeira vez ele estava de camisa. A primeira vez foi quando chegaram, depois na segunda vez ele saiu da área da piscina. Eu não sei se eles tiraram na praia ou na piscina, mas na segunda vez ele apareceu sem camisa. E ele disse, me desculpe porque sei que está chegando a hora do jantar e isso, aquilo. E eu falei, cara, tá tudo bem. Você só veio ao bar tomar uma bebida e já está na área da piscina, então não é nada demais. Passei o cartão dele, resolvi isso conforme necessário. E basicamente foi a última vez que vi qualquer um dos dois. Ele parecia muito, muito bêbado ou um pouco bêbado? Não, eu não diria isso. Quero dizer, ele talvez estivesse levemente alterado, mas definitivamente não parecia bêbado. Como estava o humor dele? Para mim parecia que ele estava bem, como se tudo estivesse certo. Não parecia que havia algo acontecendo, nada de errado. Ele não estava bravo? Não estava bravo ou irritado ou nada disso, sabe? Pelo menos não comigo. Então, eu não percebi nenhuma fúria. Ele parecia estar de bom humor. Sim. Se divertindo, aproveitando. Você já viu ou ouviu eles discutindo ou ouviu vozes alteradas? Não, senhora, não, eu não vi eles. Se eles estivessem discutindo ou algo assim, teria sido lá na área da piscina. E eu trabalho do outro lado, no bar. Então eles eram, quero dizer, pelo que todo mundo com quem eu falei aqui disse, era um casal bem comum. O casal que estava aqui. Foi estranho, eu diria. Eles simplesmente não se destacavam. Não. Você viu eles saindo? Não vi. Sabe que horas eles saíram? Não exatamente. Você provavelmente teria que verificar com um gerente geral ou algo assim para talvez conseguir alguma informação nas gravações ou algo do tipo. Porque, como eu disse, estávamos ocupados naquela noite, então eu não tinha nenhum controle. Ou pensei em prestar atenção nas pessoas que saíram e não entraram. Sabe o horário da última bebida deles? Olá. Eu diria que provavelmente foi entre 6 e 6h30. 6 e 6h30? Sim. Mais ou menos. Tempo de sobra para terminarem suas bebidas até, digamos, 6h35. Sim, ou se pegarem por volta das 6h30 até as 7, algo assim. Supostamente eles saíram por volta das 7, 7h30, mas eu não tenho certeza. Isso é difícil de determinar. Sim, e como eu disse, eu não falei 6h30, eu não estava prestando atenção. Eles com certeza estavam aqui depois das 6h30. Com certeza. Bem, tem uma foto deles às 6h34, se não me engano. Mas então é difícil dizer exatamente quando eles estavam na piscina naquele momento. Posso conseguir o cartão do gerente e talvez você possa trocar e-mails com ele e eles talvez possam te fornecer uma gravação depois das 6h30 para ver a que horas eles subiram ou algo assim, talvez. A polícia veio e te interrogou sobre ter servido a eles e quem eram. Eu falei com a polícia, dei meu depoimento, assinei e tudo mais. Exatamente como estou te contando. Eu estava trabalhando, então não estava realmente prestando atenção e com certeza não esperava algo assim. Mas vem... Meio que saiu disso. Essa é minha próxima pergunta, Ken. Quando você descobriu o que aconteceu depois, o que você pensou? Foi um choque, com certeza, porque quando finalmente conseguiram fotos de quem era e meu gerente me mostrou uma foto dessa pessoa, eu fiquei tipo, eu servi aquele cavalheiro. Eu sei que servi aquele cara no bar. Eu sei o que servi pra ele, esse tipo de coisa, porque eu sou um barman bem bom. Naquele tempo eu já tinha uns 20 anos nessa área. Você lembra das bebidas? Fui bartender por 6 anos, então entendo. O que as pessoas bebem muitas vezes mostra seu caráter. Na maioria das vezes. Mas eu acho que, quer dizer, é um choque. Mas também eu imagino que isso realmente não acontece aqui. Não. Isso não é uma coisa normal, com certeza. Isso é estranho. Tipo, Elbow Key é um lugar tão agradável, tranquilo, relaxado. Não parece que tem muito crime aqui.
É um ótimo lugar. Muito pouco crime. Na maioria das vezes, né, seria algo pequeno se acontecesse, tipo alguém pegando uma caixa no cais da balsa porque ninguém foi buscar ou algo assim, coisa bem, bem pequena. E a gente ainda não sabe se é um crime. Ainda está sendo investigado. Está sim. Você tem algum pressentimento sobre isso? A única coisa que posso dizer é que definitivamente parece estranho porque a cronologia e os relatos não batem. Na minha opinião, não. Eu também tenho essa impressão. Eu agradeço. Muito obrigada, Ken. Sem problema. Boa sorte no casamento hoje à noite. Sei que você estará ocupada. Obrigada. Steve, eu agradeço por você aceitar o serviço. Com certeza vai ser agitado. Temos quase 150 pessoas para o casamento de hoje à noite. Agradeço ao Ken Sweeting por conversar comigo. Ele está surpreso com tudo isso, já que é um lugar tão tranquilo e maravilhoso. Essa é uma história com a qual as pessoas não estão acostumadas por aqui. Então, no Abacuim, eu também tive a chance de conversar com Steve e Carly. Carly é filha de Lynette. Ela veio de Michigan até as Bahamas e fez várias conexões, de Nassau para Marsh Harbor, e depois de Marsh Harbor pegou a balsa até aqui em Elbow Key. E ela, pela primeira vez, foi ao Abacuim hoje. Nós fomos com Carly e Steve até o Abacuim no carrinho de golfe deles. Conversamos no caminho. Ela é estoica, mas vejo a dor no rosto e ouço na voz. Está realmente lutando com isso. Isso é muito, muito difícil porque ela está, sabe, tentando descobrir a história do que aconteceu com a mãe dela. E amanhã, lembrando que hoje é sexta-feira, 17 de abril, amanhã vai fazer 2 semanas. É muito tempo para ficar sem saber, primeiro, onde está sua mãe e, segundo, o que as pessoas estão fazendo a respeito. Então, nós fomos com elas até lá e eu vou mostrar para vocês em um minutinho a nossa conversa quando chegamos no Abacuim. Elas tiveram a chance de olhar ao redor. Nós mostramos para elas algumas das coisas que também tínhamos visto lá. E conversamos com elas no cais, onde provavelmente a mãe dela e Brian teriam amarrado o dinghy e pela última vez descido a escada para o dinghy e seguido pelo canal White Sound até o local onde estavam ancorados. Mas antes de fazerem isso hoje, elas conseguiram voltar a bordo do Soulmate. Ele ainda está preso à boia de amarração. Ele ainda está em Marsh Harbor, no Conquian, basicamente bem em frente ao Conquian. E alguns moradores simpáticos as levaram de barco até lá e as ajudaram a embarcar. Então Carly e Steve conseguiram embarcar no barco da mãe delas e realmente olhar ao redor e pegar algumas lembranças, coisas que são importantes para Carly da mãe dela, coisas da mãe dela. Quero mostrar isso, pois elas compartilharam comigo sem violar confiança ou privacidade. Elas compartilharam as imagens e os vídeos delas entrando no barco, descendo e procurando por coisas. Dá uma olhada. Eu sei, querida. Eu sei. Então, olha, elas passaram o máximo de tempo possível tentando encontrar coisas que fossem, sabe, importantes e memoráveis da mãe da Carly, Lynette. Vou te contar o que a Carly disse que conseguiu recuperar lá embaixo. Ela disse que pegou um colar da Lynette, e é um L de Lynette em diamantes. E, na verdade, a Carly disse que a mãe dela usava esse colar o tempo todo. Então, pelo menos ela está feliz que o colar tenha ficado para trás, assim a Carly ficou com ele. Acho que a Lynette usava muitas tiaras, e a Carly queria muito essas tiaras. Hoje, ela estava usando uma das tiaras da mãe dela, que ela pegou a bordo. E em uma das fotos, dá para ver que o Steve está segurando a coleção de tiaras na mão. Ela também... isso partiu meu coração. Ela encontrou uma moldura de foto a bordo que a própria Carly tinha pintado para a mãe dela. Então ela levou essa moldura de foto de volta e um pequeno Buda, porque aparentemente a Lynette amava o pequeno Buda, tinha uma estatuetinha, e eles levaram isso também. Só algumas lembranças importantes que tinham muito significado para a Carly. Depois de terminarem no Soulmate, voltaram para a terra firme, pegaram a balsa, e foi quando contei que fomos com eles ao Abacuim pela primeira vez naquele carrinho de golfe. Conversamos sobre tudo que aprenderam desde que chegaram aqui. Porque, sinceramente, para eles era como olhar mapas, tentando descobrir onde isso aconteceu. Como é esse lugar? Eu não entendo. Sabe, não faz sentido.
Tudo faz mais sentido quando você anda pelo lugar, vai de barco, de carrinho de golfe ou tenta ir de um ponto a outro aqui. Conversei com Carly e Steve no cais onde ficam os botes e mostrei os 2 cais por onde chegam todos os navegadores com seus barcos de apoio. Chama-se barco de apoio quando vai de bote a um barco maior. Fiz algumas perguntas a eles sobre como isso mudou para eles. Veja só. Então me diga o que você está achando agora que chegou. Aqui no Abacuim. Estou feliz por conseguir algumas respostas e por ver alguns vídeos da minha mãe, dos seus últimos momentos. Eu só consegui vê-la no bar e andando até a água, mas foi só isso. Você tem uma noção melhor do local agora que teve a chance de andar por essa área onde eles podem ter estacionado o bote bem aqui, bem ali? Você acha que entende mais agora estando aqui? Sim, eu pude fazer um passeio de barco e basicamente refazer os passos deles, ver o bar onde eles estavam antes de irem ao Abacuim e fazer perguntas lá. Eles não tinham nada. Disseram que não havia nada de anormal. Nada estava fora do comum. Fora do comum. Sim. E basicamente a água estava na maré alta, mas parecia que a água era rasa o suficiente para que eles pudessem pelo menos encostar os pés no fundo às vezes. Por isso fico confusa sobre ele não ter pulado, já que é alto. Só não entendo por que não pulou para longe. Bem, a maior confusão vem de por que eles não seguiram a linha da costa, por que eles não foram para fora daquelas estacas. Aquelas estacas estão ali porque ali é mais fundo, então fora daquelas estacas é mais raso. Um barco pequeno não precisa estar em águas profundas para operar. Este barco pode operar facilmente em menos de 60 centímetros de água. Ele poderia ter, se ela tivesse caído para fora, para a esquerda ou para a direita, ele iria por fora das estacas pela esquerda. Ele poderia ter ficado do lado de fora das estacas e teria água de 60 a 90 centímetros de profundidade, mesmo com a maré alta, mesmo com as ondas. As ondas normalmente só começam quando você passa daquela última estaca. Ali começa o vento e surgem as ondas. Ele podia ter seguido pela costa o tempo todo pela esquerda, mas optou por não fazer isso. Sim. Você mudou sua percepção sobre a história do Brian desde que chegou aqui? Não, tudo foi mentira desde o início. A gente achou tudo meio suspeito o tempo todo. Então ver isso pessoalmente só confirma pra gente que é uma enganação. Você teve a chance de ir para Soulmate e embarcar no barco da sua mãe. Você pode me contar sobre isso? Foi muito difícil. Foi um baque perceber que ela não estava lá. Eu sentia como se ela fosse simplesmente aparecer na esquina e dizer: "E aí?" Mas é difícil. Eu peguei algumas coisas dela, peguei a faixa de cabelo dela, peguei um colar dela. O que você está usando? Sim. E eu peguei um porta-retrato que eu mesma fiz pra ela, que eu pintei. E eu peguei algo que ela costurou, só pra lembrar dela. Como foi estar a bordo? Foi muito difícil. Sim, eu chorei o tempo todo. E na volta também. Obrigado às pessoas que realmente nos deram carona, que a gente nem conhecia. Eles simplesmente disseram: "Ei, vocês precisam de alguma coisa?" E a gente: "Ei, será que podemos pegar uma carona de barco?" E eles ofereceram. O povo das Bahamas é dos mais gentis que já conhecemos. Eles têm sido realmente ótimos. Eu tenho que dizer que estamos no mesmo barco. Temos recebido muitas caronas e muita ajuda das pessoas aqui. E elas estão mais do que dispostas a ajudar. Todos eles pensam exatamente a mesma coisa. Todos sabem que a história dele é uma farsa e que ele é uma pessoa horrível. O que acha da ideia de que ele foi embora no dia seguinte à saída? Isso só mostra o caráter dele e como o trabalho é importante pra ele. Como você diz, eu nunca vou parar de procurá-la, e depois vai embora no dia seguinte dizendo que vai ajudar sua mãe, sendo que você já sabia que ela estava doente há um tempo. Então por que agora? Tem alguma coisa que mudou para você estando aqui agora, podendo estar na ilha, realmente caminhando pelos últimos passos de quando Lynette foi vista pela última vez? Tem alguma coisa que mudou ou algum conhecimento que você adquiriu desde que chegou aqui? Ele disse que eles saíram às 7h30, mas mostra que eles saíram às 6h30, então foi por volta das 6h30 mesmo. E ver aquela foto às 6h34 também é diferente. Realmente serve como um registro de que eles estavam aqui naquele momento. Então tem uma hora ali em que algo pode ou não ter acontecido. Não sabemos. E não sabemos o que aconteceu.
Só sabemos que eles levaram literalmente 9 horas para ficar à deriva dali até atravessar o canal. O que é isso? 4 ou 5, 6 milhas ou algo assim. E todo mundo aqui diz que com vento de 20 nós, ele num bote, ainda mais porque disse que estava remando. Se ele remava contra o vento, né, o que não faz sentido, você iria para lá. Era para levar no máximo 2 ou 3 horas, então faltam várias horas. E por que ele moveria o barco após o desaparecimento dela? Concordo com isso. Se você quisesse que ela voltasse porque estava perdida, alguém a encontrou e ela entrou em um barco. Você volta onde achava que seu barco estaria, mas ele sumiu. Você pensa, ué, onde foi parar meu barco? O que você acha dessa informação de que os bombeiros e socorristas disseram que ele parecia muito preocupado em recuperar o bote, mas não perguntou quantos barcos de busca estavam na água? Onde está o posto de comando da busca? Tipo, como posso ajudar? Isso faz parecer que ele só quer que tudo acabe logo. Quando me mandava mensagem, parecia só querer que eu superasse a perda da minha mãe. Tipo, vamos superar isso, querida. Como assim? Minha mãe se foi, e a sua história não está batendo. Eu não vou simplesmente ficar do seu lado só porque você quer varrer isso para debaixo do tapete. Você teve a chance de falar com ele alguma vez? Não desde que você me contou sobre isso. E ele tentou entrar em contato com você ou você tentou entrar em contato com ele? Não. Ele me procurou algumas vezes com mensagens, ligações e recados de voz, mas não respondi. Você pretende responder? Não. Você não sabe nem quer falar com ele. Com os fatos que conheço, a história dele e a minha intuição é um não categórico, certo? O que acha que aconteceu? Eu acho que ele fez algo com ela e a atraiu. Ele pode ter feito algo com ela. Ao chegar ao barco e movê-lo, talvez a tenha jogado no mar. Eu não sei. Mas nada de bom. Você não acredita em uma palavra da história dele. Sabemos que ele realmente atravessou flutuando, e essa é basicamente a única parte semi-verdadeira da história. Ele atravessou de bote inflável e levou 9 horas para percorrer 4 milhas com vento de 20 nós. Todos os capitães de barco e especialistas em navegação com quem conversamos disseram que isso não é plausível. Existem horas não contabilizadas e não sabemos o que ocorreu nelas. Tudo bem. Obrigada, gente. Deve ser incrivelmente doloroso para Carly saber que a mãe dela estava em algum lugar por aí, talvez ainda esteja, mas simplesmente não saber, não ter as respostas, sabe? Eu só pensei, ela é só uma menina e ela também é filha única da mãe dela, não tem irmãos. Ela e o Steve, meu namorado, estão realmente fazendo isso sozinhos. Foi difícil para mim ver isso ontem à noite. Outra pessoa que conheci enquanto fazia minhas rondas. Cara legal, ele e o pai pescam muito aqui. Sentaram ao meu lado enquanto jantávamos. Conversamos com a Annie. Ele comentou que todos estão falando sobre essa história. Sabe, há muitos tubarões por aí. Algumas pessoas dizem, olha, eles quase nunca mordem, quase nunca acontece um ataque. O último foi há muitos e muitos anos. Outros dizem que tem um monte de tubarões tigre e tubarões touro, né? Tubarões tigre e tubarões touro são os tubarões mais perigosos que existem. E eu disse, bom, sim, mas quão perto dessas áreas, né? Tem muita navegação aqui e as pessoas, sabe, jogam a âncora. Elas nadam saindo de seus iates e tudo mais. A maioria disse que não. Tubarões raramente atacam nadadores. Os pescadores chegam às 5h30 com muitos tubarões, mas talvez não exatamente aqui. E então Jonathan, que está sentado ao meu lado, me mostrou um vídeo dele a bordo com um capitão local que, aliás, eles têm olhos de águia. Esses capitães de pesca locais têm olhos biônicos, são olhos do Steve Austin. Esse capitão de pesca avistou um tubarão-tigre adiante. Eu não sabia o tema do vídeo e assisti por muito tempo, pois eles apenas navegavam na água cristalina. E aí você vê o tubarão-tigre que estava logo fora do White Sound Channel. Esse é o canal que sai do Abacuim. Esse é o canal que Steve e Lynette teriam que sair, virar à esquerda, seguir para o sul e ir em direção ao veleiro deles, Soulmate. Um veleiro de 46 pés, e teria sido apenas umas 2.000 jardas adiante. Nem chega a ser alguns milhares, menos de 2.000 jardas, talvez até menos de 1.500 jardas.
Então, o vídeo que você está prestes a ver é bem ali naquele canal, exatamente na mesma área. Dá uma olhada. Tá comigo? Essas luzes, porra! Mano, esse é um tubarão-tigre enorme! Você ouviu isso, né? É um tubarão-tigre. E era bem grande também. Esse vídeo, o mais importante, foi gravado na segunda-feira, 6 de abril. Foi no dia seguinte. Você sabe, Brian aparece na praia depois de uma noite perigosa flutuando até Marsh Harbor. E de acordo com ele, Lynette caiu no mar. Então, foi isso, aquilo estava lá fora na segunda-feira. E eu olhei para aquilo enquanto o vídeo passava. Eu só pensei, meu Deus. Tipo, é estranho pensar que há tanta gente em barcos e tanta gente nadando e todos se divertem no mar de Ábaco. E é tão raso, mesmo nos pontos mais profundos, em qualquer lugar. Talvez uns 15 pés, mas mais para 10, sabe? Dá para ver o fundo em qualquer lugar. Grandes barcos de quilha não entram aqui. Eles não conseguiriam passar, sabe? Simplesmente não conseguiriam passar com as quilhas. Alguns têm calado de... Tipo, eu estava em um barco de quilha que tinha calado de quase 3 metros. Ele não conseguiria navegar no mar de Abaco. Aqui você vê muitos barcos de pesca esportiva e barcos de quilha, mas não aqueles grandes barcos de quilha com quilha profunda para evitar que tombem. Mas... sabe, uma coisa que muita gente já disse, e eu já falei isso em outros episódios, é que muito provavelmente você veria um corpo. E você vai ver eventualmente o vídeo que eu consegui, ou pelo menos a foto que eu consegui, da Guarda Costeira dos Estados Unidos voando em padrão de grade sobre toda a área do Mar de Abaco, onde Lynette teria derivado. E você teria visto eles. Eles usaram sonar, usaram drones, usaram a aeronave C-130, eles fizeram tudo isso, certo? Você teria visto, pois parece uma piscina rasa, né? É como entre a parte rasa e a funda da piscina, em qualquer lugar entre 2 e 4, 6, 10, e no ponto mais fundo e raramente na maré mais alta, 15 pés. Então eles acham que se a Lynette estivesse naquela água, eles teriam visto ela. E eles já vasculharam todas as margens, em todos os lugares. Eles levaram o cão farejador de cadáveres para as margens. Nada. Não sei se percebeu, mas há um colete salva-vidas no cockpit do Soulmate, à vista, como se um vento pudesse levá-lo, mas ele permanece lá. Foi assim que Brian deixou, o que é estranho. Quero dizer, nada parece estar guardado corretamente. Está tudo meio caótico lá dentro. Sei que a polícia já esteve a bordo várias vezes e levou coisas daquele barco, incluindo o remo. Eles pegaram o remo que Brian usou. Ele disse aos amigos que perdeu um remo e que o outro estava quebrado. Mas não estava. Eu vi. Eu vi a foto dele no Soulmate. Ele trouxe de volta para o Soulmate. E era um remo inteiro, gente. Sim, tinha o pino no meio, mas não estava quebrado. E não havia nenhum receptor, tipo um encaixe para o pino naquele barquinho que eles tinham. Então, aqueles remos não poderiam ter sido usados como remos. Eles teriam sido usados como remos de canoa. E, na verdade, vocês vão ouvir, ai meu Deus, as informações que Brian deu sobre como ele remou e onde ele remou. Vocês vão ouvir isso no episódio de amanhã, porque nada disso faz sentido. Nada mesmo. Onde ele diz que estava remando furiosamente, para mim não faz sentido. Também não faz sentido para muita gente que anda de barco e acompanhou essa história. Quero te contar outra coisa que partiu meu coração, pois acho que estamos só começando essa investigação e é um grande mistério. Os investigadores da Guarda Costeira dos Estados Unidos que estiveram aqui chegaram, sabe, em uma versão menor de um C-130, com o cão farejador de cadáveres, caixas de transporte e todo o equipamento necessário. Eles trouxeram tudo o que precisavam para estar aqui. E eles trabalharam duro enquanto estavam aqui. Também foi difícil, pois não tinham barcos próprios. Eles tinham de depender dos barramenses para buscá-los, levá-los de um lado para outro e mostrar a eles onde as coisas ficavam e nos dar carona até o Lubbers Corridor, onde levaríamos o cachorro para procurar.
E isso foi realmente difícil, sabe? Mas eles passaram, eu diria, cerca de 4 dias aqui. Terça, quarta, quinta e sexta, 3 dias e meio. E eles foram embora hoje. Quero dizer, havia um limite para o que eles podiam fazer, né? Mas aquele avião tipo C-130 não é um C-130, mas parece um e abre a parte de trás. Eles retornaram aos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a investigação terminou. Como mencionei antes, ouvi da autoridade das Bahamas que Brian ainda é suspeito. Mas não existe prescrição para homicídio nos Estados Unidos. E você pode ser acusado de homicídio nos Estados Unidos mesmo quando algo acontece no exterior com um cidadão americano. Então isso ainda está em andamento. E a investigação ainda está em andamento, mas agora eles estão levando a investigação de volta para os Estados Unidos. E sentimos muito vê-los partir porque eu sinto que ainda há muito mais a ser feito. Mas olha, você procura onde tem que procurar e se não encontrar nada, não encontrou. Falando dos Estados Unidos, Brian Hooker, você já sabe, foi embora, voltou para os Estados Unidos um dia depois. Bem, literalmente no dia seguinte, após ser liberado da detenção. E eu entendo. Não tem muita gente que queira ficar em um país estrangeiro se for alvo de uma investigação criminal, mas ele não tinha passaporte, então precisaria agilizar isso. E eu sei que ele não tinha passaporte porque ele disse que o passaporte dele, os passaportes da Lynette e a chave reserva do motor elétrico do bote caíram no mar junto com a bolsa estanque. Já disse antes, a bolsa estanque tem 0,5 metro por 30 centímetros, é verde brilhante, grande e não apareceu em lugar nenhum. Então, eu não sei onde foi parar a bolsa estanque, mas, sabe, o dispositivo de flutuação estava lá do outro lado, na próxima margem, ao lado do bote do Brian Hooker, a uns 90 metros de distância. Por que o dispositivo de flutuação não foi junto? Isso fica para outro episódio. De todo modo, ele disse que ao deixar o país visitaria a mãe doente. E posso te dizer que soubemos pelas autoridades que ele está, na verdade, em Sacramento. Ele foi a Sacramento, onde sua mãe, Rita Ward, mora. Só quero lembrar algo que Rita Ward disse à News Nation. Ela disse, Brian continuará procurando Lynette. Ele fala com os filhos por telefone sempre que pode e espera vê-los em breve. Ele não está procurando não aqui. Ele certamente não está procurando aqui. E até onde sabemos, nem sabemos se ele saiu em algum barco de busca. O pessoal do Corpo de Bombeiros disse que ele só queria recuperar o bote e não perguntou onde era o comando central da busca ou o que fazer a partir dali, nem quantos barcos estavam no local. Não houve nenhuma pergunta sobre o andamento ou, sabe, a logística da busca e como ele poderia participar dela. Ele não perguntou, apenas disse, como faço para recuperar meu bote? Mas eu também entendo isso. Vou amenizar um pouco dizendo que, se você é um marinheiro em um veleiro com quilha e joga âncora, você não pode simplesmente caminhar até a terra. Você precisa de um bote de apoio. Você precisa ter um barco menor, um bote ou um barco de apoio, sabe? Algum tipo de bote de apoio. Então, o fato de ele estar pedindo o bote de apoio faz sentido. É uma emergência, você precisa ter um, ou então está a bordo. Você fica presa a bordo. Mas é estranho que, enquanto pede pelo bote de apoio, você não esteja também perguntando sobre a logística para encontrar sua esposa. E tudo isso aconteceu apenas algumas horas depois de ele ter chegado à praia. E vou te lembrar de como estava a cabeça do Brian Hooker, porque ele está em uma gravação dizendo o seguinte: Estou nas Bahamas até conseguir minha esposa de volta. Cancelei tudo. Íamos voltar para casa para eu renovar meu visto. Só sei que eu odeio esse barco. E se ela não voltar, eu nunca mais vou entrar nessa porra de barco. Vou vender essa merda. Mas ele não ficou. Saiu rápido e, pelo que sabemos, pouco fez na busca. Só perguntou para alguns. Você tem barco? Alguém tem barco? Sabe, mas ele nunca levou adiante. E, até onde sabemos, não sabemos se ele teria tido tempo mesmo, porque foram 4 dias. Incluindo o dia em que ele apareceu na praia antes de ser detido. Após sair da detenção, também não houve busca, pois ele já havia partido. Então é isso, direto de Hopetown, em Elbow Key, nas Ilhas Avacos, nas Bahamas. Eu sei que é um nome complicado, mas olha, é um lugar maravilhoso para estar. Só que essa é uma história tão triste em um lugar tão feliz, sabe? Mas eu tenho algumas coisas interessantes vindo por aí. Eu conversei com o homem que passou mais tempo com Brian depois que ele apareceu na praia.
E deixa eu te contar, as coisas que Brian disse para ele não são as mesmas que ele contou para os amigos dele. Tudo isso está chegando, então inscreva-se e deixe um like se puder. Isso ajuda muito, obrigado de verdade. Obrigada por ouvirem e assistirem. Lembrem-se, a verdade não é só coisa séria. É seríssima.